Portanto, pessoal, nós iremos cadastrar inicialmente o grupo de usuários. O primeiro passo é acessar aqui o Security. Então a gente seleciona Security, o módulo é aberto, existe aqui o menu lateral, a gente passa o mouse, ele expande, então é fácil, é tranquilo para acessar. Então tem aqui o usuário para cadastro de usuário, grupo de usuário para cadastrar o grupo de usuário e o relatório onde a gente consegue gerar, né, exportar esses dados. Quais usuários estão associados ao grupo, quais os usuários que possuem cada grupo. Então esse relatório ele vai informar essas associações, grupo usuário, usuário grupo. Então nosso objetivo aqui agora é cadastrar um grupo de usuário. Então o primeiro passo é selecionar grupo de usuário, grupo de usuário. Depois de acessar o grupo de usuário, a gente tem que clicar em novo, uma vez que nós iremos cadastrar um novo grupo. Então é aberto aqui para a gente poder definir os parâmetros desse grupo de usuário. Então o primeiro parâmetro que a gente vai definir é a descrição. Então a gente vai informar o que nessa descrição? Nós orientamos que seja uma descrição que identifique as características desse grupo, que seja o mais intuitivo possível, claro, dentro do bom senso. Então vamos dar um exemplo, iremos cadastrar um grupo aqui de apresentação. Então a descrição desse grupo será apresentação Tacom. Então essa é a descrição do nosso grupo, é uma descrição rápida, fácil e de fácil entendimento. O próximo passo, o próximo parâmetro que nós iremos definir é a operadora favorita. Essa operadora favorita, ela será utilizada em alguns menus, em alguns painéis do sistema. Então, ao acessar um determinado painel, você seleciona, ele já vai ser aberto, ele já vai ser gerado com essa operadora favorita. Tá? A definição dessa operadora favorita não tira a necessidade da gente definir aqui depois qual ou quais operadoras esse grupo terá acesso. Então a gente vai selecionar aqui a operadora favorita, a operadora que a gente mais utiliza, e o próximo passo é a gente aqui definir os usuários. Tá? Nesse momento eu não irei associar nenhum usuário ao grupo. Mas para associar, a gente simplesmente seleciona aqui os usuários e eles já vão sendo preenchidos, né, vão sendo populados nessa tabelinha aqui do lado. Então a definição do usuário, tem uma pesquisa rápida aqui. Então a gente colocou um nome, uma expressão, todos os usuários que contenham aquela expressão, aquele nome, vão ser exibidos aqui. Então para associar o usuário ao grupo, simplesmente a gente vai clicando aqui no usuário e ele vai abastecendo aqui a tabelinha do lado. O próximo passo é a gente definir as regras de operadora. A quais dados esse grupo terá acesso? Então, nesse módulo de operadora é que nós iremos definir os dados que o grupo poderá acessar. A gente pode informar uma ou mais operadoras. Ok? Então nós podemos simplesmente informar todas as operadoras, tá? A gente pode voltar aqui como nenhuma e selecionar pontualmente a operadora que a gente, né, que o grupo terá acesso. Então também a definição aqui de operadora é bem simples, tá? Tem a pesquisa rápida aqui do mesmo jeito, ó. A gente vai digitando, ele vai retornando, né, o resultado baseado no que a gente digitou. Então esse é o próximo passo, né? Definir quais ou qual operador o grupo vai ter acesso. Lembrando que, uma vez definido essas operadoras, quando o usuário acessar o SITGIS, ele vai ter acesso às linhas dessas operadoras. Então, nesse momento aqui, nós definimos como se fosse a restrição daquele grupo, ok? As operadoras que nós informamos serão as operadoras que o grupo vai ter acesso. O próximo passo é a gente informar a quais módulos ou a qual módulo esse grupo terá acesso. No nosso caso aqui, nós iremos dar acesso apenas ao SITGIS. Só novamente um lembrete acesso aos Asset Bus Security, nós recomendamos, nós orientamos que esse acesso seja dado apenas aos grupos administradores. Tá? A gente tem que lembrar que é no Security que nós definimos
usuários, cadastramos grupos, alteramos senhas de usuários, definimos regras de acesso, ativamos e desativamos usuários. Então esse acesso deve ser dado somente a grupos administradores. Então é a mesma lógica, a gente selecionou aqui, esse grupo já vai ter acesso aos módulos que a gente informou. No caso, a gente vai informar o módulo CITGIS. Próximo passo, depois de definir qual módulo ou módulos o grupo terá acesso, é definir quais componentes de cada módulo esse grupo irá acessar. No nosso caso, nós definimos o acesso ao CITGIS e ele nasce sem acesso a nada, né? Então, nós, os usuários administradores, é que tem que entrar lá dentro e associar, definir pontualmente qual regra o grupo vai ter acesso. Então, se for um grupo que tiver acesso a todos os menus, a gente simplesmente vem aqui, clica em todos, clica em salvar e o cadastro de grupo está definido. Caso seja um grupo que tenha acesso específico, por exemplo, vamos supor que tem um grupo que só deve acessar a parte de cadastro. Então tem a pesquisa rápida, a gente pode digitar aqui, por exemplo, estrutura de transporte, ó, que aí tudo referente que tiver essa expressão, né, de estrutura será exibido aqui. A gente vem e vai selecionando todas as opções de cadastro que possuem, por exemplo, dentro do estrutura de transporte. Joia? Da mesma maneira, vamos supor que seja um grupo que é grupo de operação, que vai ter que não tem acesso a cadastro, que tem que ter acesso, por exemplo, aos painéis. Então a gente pode vir aqui, ó, digitar o controle, que, né, controle operacional. Todos os painéis estão dentro, né, dessa aba de controle operacional, e aí a gente vai lá e dá o acesso, tá, a todos os painéis dentro da aba controle operacional. Feito isso, nós vamos lá, iremos clicar em salvar. Só um detalhe rápido aqui, vou voltar aqui para nenhum, vou tirar aqui o que eu pesquisei. Alguns detalhes, tá? Então, o que a gente tem de... não é nem de exceção. Então, por exemplo, acesso a CIV. Então, se caso esse grupo, a maioria dos grupos tem acesso a CIV, a gente também tem que definir aqui. Então, além de definir os acessos aos menus, nessa aba de componentes, a gente também vai definir se o usuário terá acesso a CIV, se ele terá acesso à justificativa de alarmes, se ele terá acesso a atalhos do gráfico de velocidade. Então são alguns acessos específicos que a gente também deve definir aqui. É importante frisar isso, porque às vezes acontece de chegar alguma demanda, o usuário não está conseguindo acessar a CIV, ele clica no ícone do veículo e não abre nada. Então qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Deixa eu ver se aquele grupo desse usuário tem acesso a CIV, tá? Então depois que a gente definiu aqui, ó, o acesso do grupo, a gente clica em salvar e o grupo vai estar cadastrado, o grupo vai ter suas regras definidas e o primeiro ponto de cadastro de grupo de usuário está finalizado.